Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à parte 3 das videoaulas sobre integrais por substituição trigonométrica e hoje nós vamos falar sobre o terceiro caso, caso 3, que é quando a função que está no integrando vai envolver algo do tipo a ao quadrado, a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, neste caso, é recomendável fazer, né, a substituição baseando-se no seno. Sabemos que o seno do ângulo θ, aqui está a figura, o ângulo θ, então o seno vai ser o cateto oposto sobre a medida da hipotenusa, ou seja, x sobre a. Então, a substituição aqui que nós temos é x igual a seno θ. Bom, se nós temos que x igual a seno θ, então dx vai ser igual a derivada do seno, a cosseno θ dθ. Então tá aí as duas substituições aí que nós poderíamos fazer para este caso 3. Então vamos fazer agora alguns exemplos. Bom, então vejamos o primeiro exemplo. Primeiro vamos fazer um desenho. Então aqui nós temos triângulo retângulo. O ângulo θ está aqui. Nós temos o ângulo reto. Bom, agora a hipotenusa é a igual a 3. Nós temos aqui que o cateto oposto é x e o cateto adjacente então vai ser 9 menos x quadrado. Vamos fazer então a substituição baseando no seno. Temos que seno de θ igual a x sobre 3. Então isso implica que x vai ser igual a 3 seno θ. Bom, então beleza. Baseado nisso, temos que dx vai ser igual a 3 cosseno θ dθ. Bom, então vamos agora resolver a integral. Então nós temos a integral de dx sobre a raiz quadrada de 9 menos x quadrado. Isso vai ser igual. Então no lugar de dx nós vamos colocar 3 cosseno θ dθ sobre... Bom, aqui para ficar mais fácil, né, a gente pode também fazer uma substituição para esta raiz aqui. Então, se a gente substituir, vou até colocar em vermelho, né? Então, aqui nós temos, né, o cateto adjacente, né, sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente é 9 menos x quadrado sobre hipotenusa. Isso é igual ao cosseno θ. Então, isso implica que a raiz quadrada de 9 menos x quadrado igual a 3 cosseno θ. Então, agora fica mais fácil a gente fazer essa substituição. Então, vamos substituir. Então, vai ser 3 cosseno θ dθ sobre essa raiz aqui, né, que a gente vai substituir por 3 cosseno θ. Bom, agora ficou bem fácil, que agora a gente pode cortar, né? Então, nós vamos ter agora que isso é igual a integral de dθ. A integral de dθ, muito fácil, é θ mais uma constante c de integração. Só que a gente tem que voltar para o x, né? Então, a gente sabe que o que é x? Volta aqui, perdão. A gente sabe que seno de θ é x sobre 3. Então, isso implica que θ vai ser igual ao arco seno de x sobre 3. Então, essa integral aqui a gente pode escrevê-la como arco seno de x sobre 3 mais c. Então, essa aqui é a resposta. Então, com isso, nós finalizamos este exemplo. Bom, pessoal, então vamos fazer agora mais um exemplo.
Este exemplo é um pouco diferente. Primeiro vamos fazer o desenho. Então vamos desenhar. Então aqui nós temos o ângulo θ, o ângulo reto. Neste caso, o A é igual a 2. Aqui nós temos o x. E aqui embaixo, né, nós temos o cateto adjacente, mede 4 menos x². Sabemos que seno θ é igual a x sobre 2. Bom, então isso implica que nós podemos falar que x é igual a 2 seno θ. Então, assim nós temos que dx vai ser igual a 2 vezes cosseno θ dθ. Uma outra substituição, tal como fizemos no exemplo anterior, que pode ajudar aqui novamente, nós temos aqui o seguinte, que o cateto adjacente, né, que é raiz de 4 menos x², sobre a hipotenusa, que é 2. Então, isso é igual ao cosseno θ. Então, isso implica que a raiz quadrada de 4 menos x² é igual a 2 vezes cosseno θ. Bom, então beleza. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai substituir tudo isso aqui na integral. Então, substituindo na integral, nós temos o seguinte. Então, integral de raiz quadrada de 4 menos x². No lugar de 4 menos x², a gente vai colocar 2 cosseno x, 2 cosseno θ, perdão, vezes dx. Então, no lugar de dx, a gente vai colocar também 2 cosseno θ dθ sobre x². X é 2 seno θ, então ao quadrado, 4 seno ao quadrado θ. Bom, então posso escrever isso como a integral de 4 cosseno ao quadrado θ dθ sobre 4 seno ao quadrado θ. Então, eu posso agora cortar isso aqui, né? Então, o 4 aqui eu posso simplificar. Aqui. Então, beleza. O que vai sobrar aqui? Então, nós vamos ter aqui a cotangente ao quadrado. Bom, mas como que a gente vai fazer isso? Lembrando que cosseno ao quadrado θ é igual a 1 menos seno ao quadrado θ. Resolvendo, nós vamos ter agora o seguinte. Então, isso aqui vai ser igual a integral. Então, pega esse cosseno ao quadrado θ e substitui ele por 1 menos seno quadrado de θ. Aí vai ter aqui sobre seno ao quadrado de θ dθ. Bom, então isso vai ser igual a integral de 1 sobre seno quadrado θ dθ menos a integral de seno ao quadrado θ sobre seno ao quadrado θ dθ. O que vai ser igual a integral 1 sobre seno ao quadrado θ é a cossecante ao quadrado θ. Então, é a cossecante ao quadrado de θ dθ. Menos, aqui a gente pode mais uma vez fazer uma simplificação. Então, corta esse seno ao quadrado com esse seno ao quadrado. Então, nós teremos o seguinte. Então, menos a integral de dθ. Beleza, então isso vai ser igual a
qual é a integral do cosseno quadrado de θ? Qual a função cuja derivada vai ser exatamente o cosseno ao quadrado de θ? Então vai ser menos a cotangente de θ. Por quê? Porque a derivada, né, da cotangente de θ é menos cossecante ao quadrado de θ. Aí tem que lembrar das regras de derivação. Menos a integral de dθ, que é θ. Agora não pode esquecer, coloca a constante de integração aqui. Bom, lembrando que o resultado tem que ser em relação a x. Então, em relação a x, nós temos o seguinte. Bom, a gente sabe que a tangente de θ é o cateto oposto x sobre o cateto adjacente, que é a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Então, a cotangente de θ vai ser igual ao cateto adjacente, ou seja, a raiz quadrada, né, de 4 menos x quadrado sobre x. E nós sabemos aqui também que o θ é arco seno de quê? De x sobre 2. Bom, então agora a gente vai escrever, né? Então, escrevendo isso, nós teremos o seguinte. Então, essa integral vai ser menos a raiz quadrada de 4 menos x quadrado sobre x, menos θ, que é arco seno de x sobre 2, mais a constante de integração c. Bom, então com isso nós finalizamos esta videoaula. Então isso foi a parte 3 das videoaulas sobre integrais por substituição trigonométrica. Espero que você tenha gostado e até a próxima videoaula.